Você já se perguntou o que acontece com as cenas que são gravadas, mas nunca chegam ao corte final de um filme? Aquelas que ficam escondidas nos arquivos, esquecidas nos bastidores ou simplesmente censuradas por serem demais. Hoje, você vai conhecer cenas cortadas de filmes famosos que poderiam ter mudado tudo: o enredo, o impacto e até a forma como enxergamos esses clássicos. Prepare-se para mergulhar em versões alternativas, decisões polêmicas e segredos que Hollywood preferiu deixar de lado. O Iluminado 1980. Vamos começar com um clássico do terror psicológico. O Iluminado, dirigido por Stanley Kubrick. Você provavelmente lembra do final: Jack congelado no labirinto, Wendy e Danny escapando. Mas havia uma cena final alternativa, que foi exibida apenas por alguns dias antes de ser removida dos cinemas por ordem do próprio Kubrick. Nessa cena, Wendy está em um hospital, sendo visitada por o gerente do hotel. Ele diz que não encontraram nada de estranho no local, nada de sangue, nada de fantasmas. E então, ele entrega a ela uma bola amarela, igual àquela que Danny usava. Essa cena deixava uma dúvida no ar. Será que tudo foi imaginação? Ou o hotel está tentando encobrir algo? Kubrick achou que essa ambiguidade tirava o impacto do final congelante. Mas se tivesse permanecido, o Iluminado talvez fosse lembrado como um thriller psicológico e não como um terror sobrenatural. Titanic 1997. Sim, o filme que fez o mundo chorar e cantar My Heart Will Go On por anos. Mas você sabia que o final original era bem diferente? Na versão cortada, a Sra. Rose é vista prestes a jogar o colar no mar. Mas antes que ela o faça, Brock Lovett, o caçador de tesouros, aparece e tenta impedi-la. Ela então dá um discurso sobre como a vida é feita de escolhas, de amor, e que o colar não tem valor comparado ao que ela viveu, e joga o colar na frente dele. Essa cena muda completamente o tom do final. Em vez de ser um momento íntimo e silencioso, vira uma espécie de lição de moral. James Cameron cortou porque achou que o público já tinha entendido a mensagem e ele estava certo. Mas essa versão teria dado um fechamento mais direto à obsessão de Brock. Eu Sou a Lenda 2007. Esse é um dos casos mais famosos de finais alternativos. Na versão que foi para os cinemas, o personagem de Will Smith se sacrifica para salvar os outros, explodindo junto com os mutantes. Mas essa não era a versão original. Na cena cortada, ele percebe que os mutantes não são apenas monstros. Eles têm sentimentos, vínculos, estão tentando recuperar uma fêmea sequestrada. Ele então devolve a fêmea, e os mutantes vão embora em paz. Will Smith sobrevive. Esse final muda tudo, transforma os vilões em vítimas e o herói em alguém que finalmente entende o novo mundo. Mas os produtores acharam que o público queria ação, sacrifício, explosão, e assim, a versão mais profunda foi deixada de lado. Blade Runner 1982. Esse filme já tem várias versões, mas uma cena cortada em especial levanta uma questão que mudaria toda a interpretação. Na versão do diretor, há uma cena em que o personagem Deckard sonha com um unicórnio. Mais tarde, ele encontra um origami de unicórnio deixado por Gaff. Essa conexão sugere que os sonhos de Deckard são conhecidos. Ou seja, ele pode ser um replicante, com memórias implantadas. Essa cena foi cortada da versão original, deixando o público sem essa pista. Mas quando foi restaurada, a teoria de que Deckard não é humano ganhou força. Uma única cena, um sonho, muda completamente a natureza do protagonista. Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 2, 2011, no final da saga. Vemos Harry, Rony e Hermione adultos, levando seus filhos para Hogwarts. Mas havia uma cena estendida que mostrava a Dudley Dursley, primo de Harry, também presente na estação. Ele aparece com seu filho, acenando para Harry. Essa cena mostraria que Dudley finalmente superou os preconceitos e se reconciliou com Harry. Foi cortada por tempo e por não estar no livro, mas teria dado um fechamento emocional à relação entre os dois, mostrando que até os piores laços podem ser curados. O Senhor dos Anéis. O Retorno do Rei 2003. Esse filme já é longo, mas há uma cena cortada que os fãs mais hardcore lamentam até hoje. Após a derrota de Sauron, Saruman deveria aparecer em uma cena final, mostrando sua queda definitiva. Na versão estendida,
ele é morto por Grima, seu próprio servo. Mas essa cena foi cortada da versão de cinema, deixando o destino de Saruman em aberto. Peter Jackson justificou dizendo que o ritmo do filme precisava ser mantido. Mas para quem acompanhou a trilogia, ver o vilão sendo derrotado era essencial. Star Wars: O Retorno de Jedi 1983, George Lucas, é conhecido por mexer em seus filmes. Mas uma cena cortada de O Retorno de Jedi poderia ter mudado o tom da saga. Logo no início, Luke está em uma caverna, construindo seu novo sabre de luz. Ele está mais sombrio, mais sério, quase como Darth Vader. Essa cena mostraria que Luke está lutando contra o lado negro desde o começo, mas foi cortada para manter o mistério sobre seu novo sabre. Se tivesse sido mantida, talvez o público encarasse Luke como alguém mais vulnerável e não como o herói puro. Coringa 2019, esse filme já é perturbador, mas havia uma cena cortada que deixaria tudo ainda mais sombrio. Após o assassinato no metrô, Arthur Fleck entra em um banheiro e começa a dançar. Mas na versão original, ele vomita, entra em pânico e depois dança. Essa pequena mudança mostra que ele ainda tinha humanidade, que o ato o abalou. Mas ao cortar o vômito, o filme mostra um Arthur já entregue à loucura. Uma escolha sutil, mas que muda a forma como enxergamos sua transformação. Pantera Negra 2018. No final, Killmonger morre após uma luta com T'Challa. Mas havia uma cena estendida em que ele sobrevive e é levado para uma prisão de Wakanda. Essa versão mostraria que Killmonger poderia ser reabilitado ou até ajudar Wakanda no futuro. Foi cortada para manter o impacto emocional da frase: "Enterre-me no oceano com meus ancestrais que saltaram dos navios", pois sabiam que a morte era melhor do que a escravidão. Essa escolha deu força à mensagem, mas também eliminou a chance de um arco de redenção. Toy Story 3 2010, sim, até animações têm cenas cortadas que mudam tudo. Na versão original, havia uma sequência em que os brinquedos realmente morrem na incineradora, ou pelo menos é o que parece. A cena era mais longa, mais dramática, e mostrava cada brinquedo se despedindo. Foi encurtada para não traumatizar o público infantil. Mas quem viu a versão estendida diz que é uma das cenas mais emocionantes da Pixar. Enfim, essas cenas cortadas mostram que cada segundo em um filme é uma escolha. Às vezes, o que fica de fora é tão poderoso quanto o que vai para a tela. E quando descobrimos essas versões alternativas, ganhamos uma nova perspectiva sobre os personagens, os diretores e até sobre nós mesmos. Então, da próxima vez que assistir a um filme, lembre-se, você está vendo uma versão, mas há sempre outra, escondida, esperando para ser revelada.